Primeiramente, boa noite aos irmãos e irmãs aqui presentes, assim também aos que nos acompanham virtualmente. Agradecer, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que nos concede, que nos oportuniza, estarmos aqui compartilhando desde a mensagem, a prece, inclusive também poder rever os amigos e compartilhar aqui de cada estudo. Como sempre digo, a cada leitura que trazemos, o material de divulgação que trazemos para compartilhar, consequentemente aprendemos e tiramos lição para os nossos dias. Hoje um tema muito importante, como traz no capítulo 5, no item 28, no item 18, perdão, sobre o bem e o mal sofrer. Muita gente pode se perguntar, e como a gente vai sofrer bem? Como estaremos bem? Mas, como o próprio Mestre, em sua infinita bondade, um ser superior que é, e que nos deixou seu legado, ele mesmo já nos adverte sobre as aflições que iríamos passar. No mundo sofrereis aflições. Assim como ele mesmo desfrutou do bem aqui na terra, mas consequentemente teve suas provações, seus momentos de aflições, mas nem sequer em nenhum segundo ele deixou de acreditar em nós. E, consequentemente, a gente vê tantos espíritos que por aqui passaram e deixaram seu legado. O próprio Divaldo Franco, Chico Xavier. E, consequentemente, eles também enfrentaram suas adversidades. Assim, consequentemente, como enfrentamos no nosso dia a dia. E aí, na questão 630 do Livro dos Espíritos, que fala: como se pode distinguir o bem do mal? E aí os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que contraria. Sabemos aí, diante das necessidades da humanidade, necessitando de mais amor, a gente vê diversos países aí na troca de guerra, infelizmente em favor de riquezas, bens materiais que sabemos que desfrutamos, mas que tudo isso passa, não se faz necessário para o outro momento, mas sim nesse momento, enquanto estamos aqui, para podermos evoluir, podermos aplicar diante de nossas necessidades, como humanos. Mas aí, quando cometemos o mal, ou então até mesmo quando recebemos o mal, devemos entender de que às vezes o nosso irmão pode não estar naquele momento também, pode estar enfrentando traumas, aflições, e não esteja no momento de evolução, esteja ali naquele intermediário. Consequentemente, também temos as nossas necessidades. Também somos provadores. E mais à frente, até em um comentário de Allan Kardec, o mal não é uma criação divina, mas consequência da ignorância e o mau uso do livre-arbítrio. Jesus, Deus nosso Pai, nos deixou o livre-arbítrio. Poderíamos simplesmente, por exemplo, a um convite da casa espírita, simplesmente negar, mas sabemos que dentro de nós há essa questão de irmos, de podermos atribuir, diante das nossas imperfeições, o trabalho que nos compete. Então, simplesmente, não é o que a gente omite ao outro, mas o que omitimos para nós mesmos. E mais à frente, vamos ver, quando ele fala aqui sobre os bem-aventurados, os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, ao modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Não estamos aqui só de lazer, mas sim uma passagem na qual nos inspiramos, de fazermos sempre e darmos o nosso melhor. Tentamos, dentro das nossas faltas, dentro daquilo que realmente estamos ainda agregando ao nosso conhecimento, na busca diária de podermos evoluir, poder darmos o melhor, tanto a nós mesmos como também ao nosso próximo, não só o nosso familiar, mas principalmente aqueles que estão no nosso dia a dia, poder dar uma palavra de esperança, de tantos compartilhamentos de coisas negativas, podermos ser essa ponte de alegria, o ponto de paz para o nosso irmão. Por exemplo, a gente vê, quando abrimos os telejornais, muitas situações onde há situações adversas e, simultaneamente, aqueles que estão ali compartilhando para justificar algo,
simplesmente falam só naquela punição, algo do tipo que acaba agravando a situação do outro, ao lugar de trazer, né, a solução, de poder aplicar palavras benevolentes, né, sementes que realmente são luz. A gente vê como, por exemplo, a passagem que teve Irmã Dulce aqui na Terra, né? Como não falar dessa grande trabalhadora que passou aqui entre nós, onde ela mesma fazia um trabalho, né, abnegado em favor de todos, em favor do amor, e muitas vezes quando ela ia ali, né, colher alimentos, né, vestes, para compartilhar com pessoas que estavam precisando ali naquela localidade, e muitos, quando ela compartilhava uma esmolinha para o pobre, né, para o nosso irmão, muitos a desferiam salivas em sua mão. E ela dizia, com tamanha esperança, amor, bondade: esse aqui é para mim, mas o que você pode dar ao pobre? Então a gente vê um ato de humildade, de amor, e que mesmo diante daquela dificuldade, que ali era um mal que estava sendo plantado pelo seu semelhante, mas ela estava desfrutando com o bem dentro de si. Então a gente traz essa passagem desses espíritos que por aqui compartilharam, né? O que talvez faríamos se estivéssemos no lugar dela? Será que iríamos desferir, né, do mesmo do que recebemos, ou será que iríamos extrair alguma lição? Consequentemente, vamos ver, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né, presente no Evangelho, tão conhecida, né? Vemos ali onde geograficamente havia guerras, né, traçadas, um povo que realmente havia ódio entre si. E diante daquele homem que estava ali, que foi desferido golpes, lhe foi açoitado, levado todos os seus pertences, aqueles que vinham alimentados do monte, né, que iriam seguir seu caminho, mas vinham alimentados do pão espiritual, tiveram a oportunidade de compartilhar do bem, de compartilhar diante daquela necessidade de que aquele irmão ali passava. E o que foi que simplesmente eles fizeram? Seguiram sua caminhada. Fingiram que não o viram. O desprezaram. Era como se estivessem seguindo ali e ali fosse simplesmente, né, um lixo. Né? Não era essa palavra que queríamos dizer, né, que é muito triste, mas era o que assemelhava-se ao que eles viam. Simplesmente desviaram seu caminho, ultrapassaram calçadas, mas no momento de exercer aquilo que eles tinham se alimentado, eles não prestaram, né? É aquele testemunho realmente, mas lhes tem o livre-arbítrio. E consequentemente, mais adiante, vem o bom samaritano, onde ele vinha dentro das circunstâncias, como eu disse, que geograficamente ali aquele povo tinham suas tribulações, né? Suas guerras entre si. Mas não, ele desceu de seu cavalo, mesmo tendo ali um alvo que era ir ao seu trabalho, né? E o trabalho estava saindo de casa e seguir seu caminho, mas ele cumpriu com o que realmente há de bom na vida, seu ponto de paz, de apoio ao próximo, de amor e, resumindo, a caridade propriamente dita. E lhe forneceu ajuda, ajudou com que aquele homem ali, dentro daqueles seus ferimentos, lhe despejassem o azeite para recuperar diante daquelas escoriações. Em seguida, lhe prestou-lhe vestimentas e colocou em seu cavalo, tomando ali a uma cidade próxima para que pudesse se acomodar, já que aquele homem não tinha como nem sequer se sustentar em pé. Então, em uma hospedaria, ele pediu àquele dono da hospedaria que pudesse lhe fornecer o mínimo ou o máximo de conforto, e que ele não se preocupasse, que mesmo diante daquelas circunstâncias de que aquele homem não tinha nenhuma condição, mas assim que ele regressasse à cidade, ele iria competir, né, compor todos os dinheiros, todas as finanças que fosse útil, mas que não deixasse de desamparar. Então, a gente vê que diante das dificuldades, independente delas, há também de onde extrair o bem. É como, por exemplo, eu disse essa parábola do bom samaritano. E a gente vê, muitas vezes, deixamos escapar, não algo do tipo, mas tantas outras oportunidades de podermos servir, mesmo diante da dificuldade do nosso próximo e talvez as dificuldades nossas. Principalmente quando passamos a murmurar, pois sabemos que não somos nenhum inocentes, né? Sabemos diante das nossas imperfeições de que tudo
e nada é por acaso. As circunstâncias que fazem com que o laço muitas vezes aperte um pouco, né? Muitas vezes achamos que a pedra que está no nosso sapato é maior do que a do nosso irmão, né? E não sabemos o que o outro passa. Mas sabemos que diante de cada aflição devemos nos auxiliar o nosso próximo, mas entendermos de que compete a cada um de nós ter esses enfrentamentos. Mais adiante, onde eu separei aqui, que fala: a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente, está a senda do progresso. Um compartilhamento de Leon Denis. É como eu sempre digo, talvez se Allan Kardec não fosse o percussor, não tivesse codificado, né, essa doutrina tão consoladora, seria Leon Denis. Porque a gente vê o quanto Leon Denis teve seus momentos de provações. Ele que nasceu em uma aldeia pequena lá na França, chamada Fourgues, e ele tinha problemas, né, teve problemas com sua saúde, incluindo sua visão, e ele sofria muito, mesmo tendo ali o conhecimento e a busca diária da doutrina espírita, mas ele em nenhum momento se negou. Sabia das complicações, mas ele sabia que ainda mais deveria se estudar, mesmo diante das imperfeições, mesmo diante das dificuldades. E na aldeia que ele morava, inclusive, mesmo com sua dificuldade, por exemplo, ele não deixou de estudar a doutrina espírita. E olha que era a luz de vela, ele já tinha seus problemas degenerativos com sua visão, mas em nenhum momento ele deixou-se levar pelas dificuldades. Então, assim, tiramos essas lições. Quantas vezes nós deixamos, né? Às vezes colocamos coisas à frente que intercepta, às vezes, aplicações em nossos dias, inclusive no estudo, de podermos estudar até mesmo a nós mesmos, que é o principal, mas tirarmos também esclarecimento como passagens, seja do Evangelho, as mensagens de Emmanuel, como o irmão aqui leu, e tantos outros espíritos que nos traz e nos compraz tanta esperança, tantas mensagens de acolhimento, né, para os nossos dias. E aí mais adiante, uma pergunta que faz assim, os espíritos: como vencer o mal? Né? Allan Kardec perguntou. E aí os espíritos falam: a reforma íntima e moral, praticando o bem constantemente, incluindo buscar o conhecimento espiritual, manter-se sempre em prece e o autoconhecimento, o autoburilamento. Estarmos receptivos, não simplesmente ali aos ouvidos, mas acolhermos a cada mensagem, a cada instrução ao nosso dentro, ao nosso eu profundo. É como nos traz as obras de Joana de Ângeles através das psicografias de Divaldo Franco, né, a série psicológica. Muitas vezes encontramos algumas pessoas que criticam, às vezes não, mas é um pouco complicado. Mas é como dizia o próprio Chico, de cadinho em cadinho a gente vai estudando, vai compreendendo e ali extraindo lições. E a gente vê que a cada passagem ali, cada trecho, cada estrofe de Joana de Ângeles traz aquela inspiração dentro do que enfrentamos no dia a dia, realmente tratando essa parte psicológica. E aí mais adiante, os espíritos falam: o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Lembrar que Jesus é o modelo de amor diante de qualquer tipo de dor. E bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. E então entendemos que diante das aflições e das dificuldades que enfrentamos, devemos ter fé e resignação. Muitas vezes a gente faz a prece, pede a Deus a força que nos livre do mal. Mas as dificuldades, elas sempre vão vir. Devemos sempre, né, algo que a gente vai aprendendo, e que eu aprendi também, né, com a doutrina espírita, através do Evangelho, as instruções de que devemos, sim, pedir força para suportar as nossas imperfeições, sermos caridosos com as imperfeições alheias e entendermos de que tudo passa, assim como dizia o Chico. Mas dizermos de que nos livras de todas as dificuldades, sabemos que a dificuldade vai vir. É como diz, né? O mal e o bem é um estado. É um momento ali que talvez a gente enfrenta a dificuldade, daqui a pouco passa, estamos sorrindo, daqui a pouco estamos felizes, mas vem algo que tribula, tira nós da casinha e por aí vai.
Mas o principal que devemos encontrar, como Jesus teve, é a resiliência. Diante daquele momento que ele estava ali na cruz do Calvário, ele teve a compaixão por todos, inclusive até por aquele que estava ali ao seu lado, lhe desferindo palavras realmente fortes. Assim como a gente vê retratado nas próprias passagens do livro de Humberto de Campos, onde cita até do próprio Judas. Muitas vezes as pessoas crucificam diante das dificuldades do que estava, mas aquilo ali já estava traçado. Então, o que compete a gente, né? A resiliência, né? Esse amor. Tem uma passagem que fala sobre as duas janelas e fala sobre um hospital espiritual onde se encontrava, né, dois espíritos, cada um em uma ala. E mais adiante, eles estavam tomados diante das frustrações que enfrentaram quando estavam encarnados, as dificuldades que passaram, que sofreram. Mas cada um com seu jeito, né? Eles compartilhavam do mesmo sofrimento, mas cada um na sua ala, ali separadamente. E ambos estavam ali ao lado e esperando completamente ser atendido, né? Mesmo diante de suas alas, mas estavam aguardando ali seu atendimento. E mais adiante, né, o primeiro espírito, ele acordou cercado de luz, flores, um perfume de lavanda, jasmim, onde ele mesmo desfrutava. E vários espíritos ali o acolhendo com sorrisos. Já o segundo espírito, o outro espírito que estava na segunda ala, ele despertou, porém a ala que ele estava era mais cinzenta, né? Tinha meio que odorizado, não estava em uma condição tão semelhante ao do outro. Porém, ambos tinham sofrido as mesmas consequências, as mesmas dificuldades quando encarnados. E com o tempo, eles foram podendo ver ali um ao outro e sem entender, né, do que estava acontecendo. E mais adiante, o primeiro espírito, observando em uma ala bem à frente assim, em uma espécie de janela, ele conseguiu ver tudo o que ele enfrentou quando encarnado. E mais adiante ele vê o compartilhamento. Eu caí, mas me levantei. Cada mensagem que ele via, ele tinha algo a falar. E aí ele fala, né, continuando: perdi muito, mas confiei em Deus. Chorei, mas nunca me revoltei. Sempre acreditei que o sofrimento tinha um propósito. Já o segundo espírito, né, fazendo aquela análise ali diante dos fatos que lhe passavam, figurando ali à sua frente, ele tira, né, mesmo além disso, mesmo do sofrimento que ele estava passando ali dentro daquela ala, cinzenta, odorizada, mas ele ainda continuava murmurando, mesmo diante do que estava passando. E aí ele fazia: eu não merecia isso, né? Ninguém me ajudou, Deus não me livrou, a vida foi injusta comigo. Quantas vezes a gente não ouve, né, essas mensagens, né? Mas será que eu mereço isso tudo, né? Enfim. E em seguida aproximou-se um espírito iluminado, repleto de luz, e tratando com serenidade aqueles dois irmãos que estavam ali, né? Aqueles dois espíritos desencarnados. E aí ele fala: filhos, o sofrimento bateu à porta dos dois, mas cada um decidiu como abrir. Um o recebeu com humildade e a transformou em luz. O outro enfrentou com revolta e carregou com pedra no coração. Moral da história, né? Todos nós sofremos, né? Temos as dificuldades, assim como teve ambos. Mas cada um teve sua visão e seu modo de como tratar aquelas adversidades, aquelas dificuldades. Então a gente vê que o primeiro espírito, né, aquele que estava ali há mais tempo e que estava na primeira ala,
Ele sofreu a mesma coisa do outro, mas só que ele teve uma óptica diferente de ver as coisas. Ele sofreu, mas teve a sinceridade e a humildade de reconhecer e principalmente de ter fé. Acreditar, como retrata no próprio Evangelho, que a fé transporta montanhas e que realmente tudo passa. Já o outro decidiu murmurar contra Deus, decidiu realmente impelir diante daquelas dificuldades, achando que realmente ele não era merecedor. E sabemos de que não somos os inocentes, como eu tinha retratado anteriormente. Então, diante de qualquer dificuldade, a gente deve estarmos ainda mais alimentados dessa fé que a gente fala para as pessoas, que a gente transporta, que a gente tanto explica e tanto, né, demonstra às pessoas. Então, a gente tem que estar sempre aí alimentando e principalmente entendermos de que, como eu disse, tudo passa. Né? É uma mensagem que realmente fica, como Chico Xavier mesmo falava, a todos nós. E mais adiante, separei até algumas frases aqui do Chico, que ele fala assim: a dor é o altar onde o espírito se ilumina. Nem todo sofrimento é castigo. Às vezes é apenas Deus chamando nossa atenção, realmente direcionando ao caminho correto, ao caminho que realmente faz com que possamos seguir, né, o caminho reto. E mais adiante, um trecho de Humberto de Campos que eu trouxe, que fala assim: a dor não é inimiga, mas mestra e guia. Ela não vem para punir, e sim para educar, purificar e edificar. O espírito ao caminho do amor e segue também não só o caminho do amor, mas da humildade. Quando bem suportada a dor, ela transporta e se transforma em luz, força e sabedoria. É como geralmente a gente, por exemplo, quando passa, né, pela universidade, por exemplo, a gente passa pelas dificuldades de estudos, né? Vem diversas cadeiras, vem consequentemente as aulas práticas, teóricas, enfim, e mais adiante vem o que realmente a gente espera, que é a graduação. E consequentemente somos nós. Vamos passar pelas dificuldades e diante das provas e expiações podemos chegar, né, à purificação do espírito. Entendermos de que já não estamos mais engatinhando, mas andando com os próprios pés. E a espiritualidade sempre estará conosco. A reflexão que sempre ficamos, né, que sobre cada mensagem dessa, é de que nunca estamos sós, né? E de que estamos ao tempo todo sendo amparados, independente da capacidade, dificuldade, né? E tudo aquilo que almejamos na vida. Até mesmo aqueles que não conhecem mesmo a doutrina espírita, mas eles também são auxiliados por Jesus e pela espiritualidade. Como muitas outras doutrinas falam, o anjo da guarda, né? Mas a gente sabe que assim como eles acreditam no anjo, é um ser espiritual. É o seu mentor que está ali de alguma forma, compelindo as informações e de alguma forma alimentando a sua fé. E que possamos cada vez mais alimentarmos o espírito de coisas boas, informações, estudos, e que possamos sempre, através desse alimento diário espiritual, né, estarmos saciados para suportar qualquer tipo de prova, qualquer tipo de dificuldade. E, consequentemente, vemos essas informações na internet, né, muitas vezes essas webs, sobre trazer muitas rebeldias, desacreditar de que o mundo não pode ser melhor. E como diz o próprio Cristo, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se estamos aqui é porque ainda há outros momentos, há outros mundos que ainda podemos ir. E, consequentemente, compete a cada um de nós estarmos alicerçados nesse adubo, né, que realmente fortifica, alicerça, né, ali o início de tudo, nosso caule, assim como são as árvores que dão os bons frutos. Consequentemente, somos nós.
e que possamos trabalhar em favor de todos, estarmos nos alimentando, podemos contribuir aos trabalhos, né, coletivos que as casas espíritas, os trabalhos sociais que nos convidam e que, consequentemente, a gente está alimentando e nos evoluindo de mãos dadas, entrelaçadas a esse caminho de paz, de amor que somos convidados diariamente. É como o próprio Divaldo Franco deixou, né, a Mansão do Caminho, uma grande obra ali, que até hoje, mesmo ele em outro plano, mas segue seu caminho de trabalho, automaticamente atribuindo ali a tantas famílias o alicerce através da saúde, projetos sociais, né, estudos e, consequentemente, o alimento espiritual. Então, que possamos cada vez mais estarmos vinculados a esse trabalho das casas espíritas, né, esse trabalho que somos convidados diariamente, e entendermos de que qualquer dificuldade que venha, quanto mais estarmos alimentados do pão espiritual, menos fragilizados estaremos para qualquer tipo de dificuldade, adversidade que venhamos a enfrentar. Então, gostaria de agradecer aos irmãos que aqui estamos, que possamos cada vez mais nos encontrarmos, né, cada vez mais podermos nos envolver, como eu tinha falado anteriormente, e, consequentemente, auxiliar o nosso próximo, mesmo não só na casa espírita, mas aí fora, no trabalho, em nosso lar e, consequentemente, aí afora. Que possamos fluir essa sementeira no qual também colhemos e que daremos também fruto aí afora. Que assim seja.